Olá, pessoal, tudo belezinha? Sejam bem-vindos ao meu canal Jazz Valkyrie, onde hoje eu vou falar sobre como eu fiz o cosplay da Kisara. Esse cosplay demorou quase 2 anos para ser concluído. É um dos projetos mais audaciosos, colossais e difíceis que eu e o Danilo já fizemos, e eu vou contar aqui tudo para vocês. Mas antes, quem puder ajudar, deixem aí o like, se inscrevam no meu canal, se possível deixem um comentário e vamos lá para a minha saga. Tudo começou em janeiro de 2022, quando eu acabei vendo algumas artworks da Kisara e fiquei bem interessada, mas só depois de jogar a demo do Tales of Arise que aí realmente eu me interessei de verdade e joguei o jogo todinho, e aí não teve jeito, foi paixão à primeira vista. Na época tinha até um cosplay guide, só que infelizmente eu nunca consegui baixar, o link já estava off, então fui procurar outras formas de achar as referências, como por exemplo esse molde 3D do XNA, XPS, quero dizer. Então é um molde bem completinho que eu consigo rotacionar o modelo e ter mais detalhes. E eu também fiquei sabendo durante aí o processo de recolhimento das referências que ia sair um espetáculo teatral lá no Japão do Tales of Arise, e esse live action praticamente ia servir muito bem para eu pegar as referências da Kisara numa pessoa, porque até então não tinha nenhum cosplay na internet. Então, em abril de 2022, eu consegui comprar um ingresso online e assistir a essa apresentação teatral que consiste na primeira parte do jogo. E que foi bom porque me serviu para me dar muitas referências. É uma pena que na época eu não gravei a tela, mas eu tirei os prints que me serviram bastante. Principalmente para ver a dimensão do escudo da Kisara. E tendo as referências em mãos, eu fui fazer a primeira confecção. Como não tinha nenhum tipo de molde, nada na internet, eu fui adaptando alguns moldes e fui tentando fazer na crepagem, traçando, tentei fazer algo ali mais arcaico. Algumas peças eu consegui e outras, como as ombreiras e as braçadeiras, eu não consegui fazer. E aí a primeira versão do escudo, da clava dela, estava indo até que tudo bem. Mas eu tive sérios problemas. Primeiro que eu morava num apartamento, então o meu espaço era bem limitado para deixar as peças secando. Naquele mês de setembro e outubro foi um mês extremamente chuvoso, então me atrapalhou demais na pintura. E aí começou a craquelar a pintura e, enfim, até que realmente, faltando poucos dias para a BGS em outubro, eu desisti do projeto. Eu achei que realmente estava tudo acabado para mim. Até que, em janeiro de 2025, eu achei a armadura da Kisara em um modelo Pepakura. Estava pronto para ser recortado no EVA e essa foi a estrutura toda da minha armadura. E depois de um hiato de 3 anos, eu voltei a trabalhar no cosplay da Kisara. E dessa vez, usando o molde da armadura de Pepakura. O molde em Pepakura veio bem completinho, a parte do peitoral, as benditas das ombreiras, as braçadeiras maravilhosas, a parte da cintura, a parte das coxas, a caneleira e as ponteiras do pé, e veio até a clava, só que a clava eu não usei o molde, tá? Então eu fiz um teste num EVA mais fino para ver como ficariam as peças. E como vocês podem ver, ficou bem legal. Eu não tenho vídeos da colagem da armadura, porque apesar de ter ficado legal ali no molde, eu não sabia se ia dar certo. A armadura ficou mais um tempo parada, para agora, em 2026, em fevereiro, eu retomar esse projeto finalmente, para fazer toda a parte de acabamento e a finalização da armadura. Então eu reforcei a cola em alguns trechos, curvei alguma das peças com o soprador térmico,
E aí foi a parte, né, de lixar o que estava sobressalente. Eu aprendi uma técnica de passar massinha tapa-buraco para poder preencher as lacunas e depois lixar. E aí depois eu fiz o processo de impermeabilizar todas essas peças usando cola. Porém, um incidente aconteceu. Em algumas peças, a cola deu uma reação com a tinta que eu usei e ficou rachado desse jeito. E aí na hora eu me desesperei achando que ia ter perdido a peça. E aí eu acabei descobrindo esse spray de borracha líquida. E foram muitas aplicações, eu acredito que foi umas 6 demãos nessa peça em específica, mas felizmente eu consegui recuperar a peça. Então o sonho não acabou, bora de novo. Para segurar as peças eu costurei o zíper, né, no EVA. Então aqui eu estou colocando um zíper na parte do braço. Eu usei a Scan Cut para recortar os detalhes e pintei posteriormente. E um dos grandes responsáveis para esse cosplay definitivamente sair este ano foi a minha impressora 3D, começando pela parte das ponteiras que eu imprimi inteiramente em TPU, que é um material flexível, e depois eu colei na bota. Essa era uma bota velha que eu separei para usar justamente somente para Kisara, por isso que eu já colei direto. E para as ponteiras terem movimento, eu usei esses prendedores aqui de papel. Então eu furei o TPU e coloquei esse prendedor de papel dentro da bota. E depois coloquei um adesivo lá dentro para o ferrinho não machucar meu pé. E aí ficou super confortável de usar. Esse prendedor de papel ele deixa a peça aí voltar bem flexível. E aí fui imprimindo os detalhes da bota. Eu acabei imprimindo em PLA, mas eu pretendo futuramente refazer essa parte em TPU. Inclusive, rendeu um tutorial aqui no canal, se vocês puderem assistir depois. Vou deixar o link também fixado aí no primeiro comentário, sobre o PLA Flex e o TPU, que teoricamente são materiais flexíveis, porém eles têm suas diferenças, então confiram lá o vídeo. Então eu imprimi a parte do peitoral, ele é o 3D do Pepakura convertido para STL, para impressora 3D. Em breve eu vou colocar o tutorial também. E eu acabei preenchendo algumas lacunas com massa de EVA para aderir melhor à colagem. E aqui um dos grandes causadores de eu ter comprado a impressora 3D, que foi essa leoa do peitoral da Kisara. E também depois eu vou mostrar a leoa do escudo. Graças à minha insatisfação e descontentamento com o que eu recebi, eu também decidi comprar a impressora 3D, que foi uma das melhores aquisições que eu fiz. Eu contei um pouquinho dessa história no vídeo das minhas primeiras criações 3D, então também vou deixar o comentário fixado para se vocês quiserem ir conferir a live. Esse modelo foi gerado por inteligência artificial e a parte do rabicho, eu não tinha essa coxinha em outro material, então imprimi o formato e encapei ela com a pelúcia. A parte do cinto é um cinto comum, com os detalhes em EVA, pintados de dourado, e teoricamente tanto a armadura quanto os acessórios ficaram prontos. Então o próximo passo foi trabalhar na sustentação dessas peças todas no macacão, as costas e também as luvas. O macacão eu já comprei ele pronto, tá? Da Shein mesmo. Eu achei que era um macacão com uma estrutura mais reforçada, que eu pudesse realmente pendurar as peças. Então eu costurei esses prendedores de mochila para também servirem de apoio. Antes de costurar no macacão, eu costurei esse pedaço de TNT para poder dar mais firmeza e o tecido não esticar tanto. E na Scan Cut eu recortei os detalhes que vão nas luvas e na parte de trás do macacão ali na gola. Eu usei um vinil termocolante e depois de recortado, aquecendo com a mini prensa, ele ficou firme. Na parte das costas eu optei por não recortar o macacão. Eu fiquei com receio de perder toda a estrutura elástica e a modelagem no corpo, então eu preferi fazer uma segunda pele falsa. Então eu usei a técnica de molagem para fazer as costas e depois, com o tecido cor da pele, fui costurando as alças. E aí eu fiz os botões na impressora 3D. Pela primeira vez eu estou usando um aerógrafo.
Então misturei a tinta, coloquei um pouquinho de água para diluir e pintei. É bem prático. E finalizado todas essas etapas, foi assim que eu mantive toda a armadura em seu devido lugar. Aqui eu estou trabalhando com velcro, botão de imã e fecho de engate rápido. Então o peitoral ele tem um botão de pressão e o velcro na parte superior. Tem um elástico na parte de baixo para manter ele preso na cintura. E atrás um botãozinho meio decorativo, mas também para manter a parte das costas. A parte do ombro tem um elástico na parte de baixo para manter ele firme no braço. Fecho de engate rápido que vai ali na parte de cima do peitoral. E em seguida vem a ombreira com os botões também de imã que ficam fixados ali na parte inferior da ombreira. O velcro para colar as costas, preferi deixar a parte não só para não perder a estrutura, mas para também depois conseguir lavar. E na parte do cinturão também temos botões de imã que deixam certa flexibilidade tanto na parte da frente quanto na parte das costas. E nessa parte do cinto eu usei uma argola que abre e fecha para poder colocar ali na parte do cinturão. E eu acabei retirando as faixas de couro porque elas não funcionaram, eu vou ter que costurá-las no macacão. Sendo assim, essa parte usa o velcro para fechar ali na coxa e também o fecho de engate rápido para prender ali na perna e ficar tudo no lugar. E a parte da lateral também vai fecho de engate rápido junto com botões para manter tudo no lugar. Aqui os brinquinhos que eu achei parecido e comprei. Então é isso, turminha. Se você ficou até aqui, muito obrigada pela companhia. Caso não seja inscrito ainda no canal, se inscreve aí rapidinho, deixa um like nesse vídeo. Foi um cosplay muito complexo de fazer e também demandou um certo trabalho aqui na edição de vídeo, então me ajudem aí. Se quiserem também deixem um comentário, se vocês já conheciam a personagem ou o jogo antes, o que acharam do trabalho até aqui. Se vocês têm planos de fazer algum cosplay tão audacioso quanto o meu, deixem aí nos comentários que eu vou ler e responder todos, tá bom? E em breve sai a parte 2 do vídeo contando toda a parte da impressão 3D, da clava e também dos detalhes do escudo. Então fiquem ligados. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Falou!